Dia, muito bem-vinda. Tudo bem? Graças a Deus. E você, tá bem? Graças a Deus. Vai Que tudo bom. bem. Começamos aqui com um problema técnico, mas está tudo bem. O que houve? Ah, sei Não lá, percebi. esse negócio. Não, atrasei, né? Que hora que é agora? Olha lá, tá atrasado. Mas enfim, tá tudo bem. E aí, foi tudo bem? A Graças a Deus, quarta-feira? tudo certo. É, show de bola. Hoje nós vamos dar sequência, Ana, no assunto de domingo que a gente conversou com a Cláudia, né? Uhum. A amada Cláudia, é uma pessoa muito bacana. Nós vamos dar sequência hoje. E eu queria tratar na sequência que a gente falou a respeito de capelania, né? Sim. 2020, cara. Eu queria dar sequência falando a respeito do outro lado da situação, né? A gente falou muito da gente se doar, da gente ir lá, executar, participar, se envolver com as pessoas. Mas hoje eu quero falar da vivência do lado de cá. Ou seja, da pessoa que está recebendo, da importância que é isso. Porque eu acho que todos nós, temos condição de contar alguma história do lado de cá. Às vezes a gente pode falar que a gente não fez, mas eu tenho certeza que a gente pode falar que recebeu. Porque anjos estão espalhados por aí, você concorda? Esses Sim. anjos, essas pessoas que olham para você e falam assim: o que, que foi? O que está acontecendo com você? E que Eu se. percebi você diferente hoje, tá tudo bem? Posso orar por você? Já aconteceu comigo. Isso. Então, eu pensei muito no tema de hoje. Eu falei assim, cara, eu vou inverter para que a gente consiga fazer as pessoas compreenderem com mais, sabe, afinco o que a gente está falando. Porque uma coisa é você fazer algo, é, talvez porque está ouvindo, ou talvez porque é modinha, e sei lá. Outra coisa é você viver aquela situação, você ter passado por aquilo. Você tem alguma história para contar a respeito disso que você comentou? Ah, já aconteceu, Flávio, de no serviço alguém passar por mim e falar assim, Ana, tô vendo que você tá um pouco tristinha hoje, posso orar por você? Nesse sentido, assim, de cuidado, de sensibilidade, né? E acontece muito frequente com as amigas, né? Que é bem natural, próximas, elas observam mais e tal, mas com pessoas distantes também, né? No sentido de que, nossa, te vejo sempre sorrindo, hoje você não está, tá tudo bem? Eu senti falta disso. Só esse, só essa percepção já muda, assim, no humor, sabe? Essa coisa de que alguém prestou atenção em você já é legal, já é fantástico. E quando Deus promete também, que Ele me prometeu, que eu ia ter demonstrações de carinho diariamente. E aí eu tomo isso como a promessa dele se cumprindo, sabe? Essas pessoas, o interesse dessas pessoas, o cuidado dessas pessoas comigo é uma promessa cumprida que Deus me fez lá atrás. Ou seja, você se sente abraçada por Deus a cada manifestação dessa, das pessoas olharem para você e saber do seu sorriso e saber da sua condição, apesar de todas as lutas. Não existe isso, né, Apesar de Ana? tudo, assim. Apesar de tudo que a gente passa, a gente não transmite isso para frente, mas às vezes a própria situação faz com que a gente naquele dia não esteja bem, que o coração não esteja bem, né? Que a gente Sim, a não gente não consiga vai ficar bem todo tempo, né, todo o Flávio? tempo, mas quando essa demonstração ela não corresponde ao que você efetivamente as pessoas que estão ao seu redor sentem. E é isso que eu quero dizer. E algumas sentem e reagem, não aceitam, e falam assim, peraí, não é assim, eu vou te ajudar a voltar a ser que é. Vamos lá, o que a gente pode fazer? E é isso que eu quero dizer. Existem capelões em todos os lugares, Ana. Existem capelões que se preocupam, as pessoas se preocupam. Às vezes não sabem que deveriam ser chamadas de capelões, mas elas existem. Esses dias eu até, numa conversa, a pessoa falou assim, eu não sabia que tinha anjo tão perto de mim, não sabia que tinha anjos tão próximos, né? No caso, era uma situação que uma pessoa foi fazer uma viagem, chegou lá, estava com uma dor muito grande no braço, e ela sentou à mesa e o que Danada. aconteceu? E o que aconteceu? Quando ela sentou à mesa, viu um menino com síndrome de Down.
e perguntou para ele o que ele estava sentindo. Ele falou, nossa, minha mão tá doendo muito. Ele falou, me dá a sua mão aqui. Pegou a mão dele, pôs na mão e começou a fazer carinho na mão dele. E ele disse que ele não sabe o que aconteceu, mas foi uma demonstração de carinho tão grande que ele recebeu naquele dia que a mão dele nunca mais doeu. Eu falei, não sei o que tem naquele menino não, mas uma coisa eu vou te dizer, a minha mão nunca mais doeu. Olha. Então, assim, são coisas que às vezes a gente precisa efetivamente dessa questão do afeto, dessa questão de aquecer, né? E eu acho que esse assunto ele vem calhar porque, assim, nós temos um monte de gente que está nos assistindo e todo mundo tem uma história dessa para contar. Às vezes não que você fez, mas que você recebeu, encontrou alguém em algum lugar. E esses sinais que eu acho que é fantástico dizer, mostram e demonstram pra gente que o amor, ele esfria, mas é lá longe, não é perto da gente. Nem a gente tem que deixar isso esfriar, né? Quando a gente está no meio, que a gente percebe que ali o amor estava esfriando, até o seu está esfriado. Então é você que tem que aquecer isso. Sim. Você Se tem você que ser... percebeu, você já remete, né, Flávio? Já reverte. Claro! Você está num ambiente que é um ambiente totalmente contrário, você tem que ser o primeiro a reverter aquilo. Que começa Sim. assim, né? Ou seja, a luz não tem parte com as trevas. Então, se você está na escuridão e você acende uma luz, automaticamente a escuridão vai perder a força. A sua luz vai clarear aquele ambiente. Então, isso aí é ser capelão. Isso aí é a gente entender que diariamente, constantemente, tem alguém sendo capelão na tua vida, fazendo essa atividade com você. Certo? Faz Sim, sentido? sim. Ó, os dons são Ah, os dons os são dons são anjos. anjos, são especiais para as pessoas especiais, é verdade. É isso mesmo, a gente acredita nisso também. E Flávia, eu falo assim que às vezes tem pessoas perto da gente precisando de só um sorriso, um abraço, e a gente precisa se manter sensíveis, né? Para fazer com que o dia do outro, né? A percepção do outro se altere. Às vezes a gente não vê, mas existem pessoas próximas da gente que precisam desse carinho, dessa demonstração de afeto. Né? Na verdade, assim, existem pessoas que precisam e nós precisamos transbordar isso, né, Ana? Porque, assim, a gente só consegue também transbordar aquilo que a gente tem. Então, se dentro de você só tem coisas ruins, se dentro de você só jorra coisas más, coisas, né, maldosas, não tem como você ter esse pensamento. É mais ou menos aquela situação do acidente, tá lá o cara preso na grade e tem um cara filmando. Aí o cara que tá filmando não consegue largar o celular para ir lá ajudar e tirar a pessoa de dentro da ferragem. Ou tentar aliviar ou criar alguma situação, não. Ele prefere filmar para fazer aquilo como um arquivo, né? Então é bem isso. Você só consegue transbordar aquilo que você tem dentro. Se o seu coração é bom, você vai transbordar coisas boas. E isso é fantástico, não tem como jorrar, é verdade. Dona Nádia tá inspirada hoje. Tá, não tá Ei, dando Laia! nada. Então, assim, se você brotar, de transbordar o que tem dentro de você, vem do que você vem colhendo, né? E muita gente tem essa chave na mão, que a gente conversou a respeito da Cláudia. Apesar de toda a dificuldade, apesar de todas as lutas, ela teria todos os motivos de maldizer, de falar, de xingar, de ser uma pessoa revoltada. Não. Ela consegue virar a chave e falar assim, não é porque eu estou vivendo algo difícil que eu tenho que transmitir algo difícil. Eu vou ser, é mais ou menos assim, eu vou ser um agente transformador, que recebo, né? Recebo coisas más e só solto coisas boas. Isso aí é um trabalho para poucos. Para poucos. Poucas pessoas têm essa... E você até falou, né? Poucas pessoas são alquimistas para fazer essa mexida aí. Tem Então, essa Ana, pegada de você transformar, pegar uma coisa bruta e transformar em perfumes, né, Flávio? E passar para o mundo isso. Isso é lindo. é porque você pode escolher algumas coisas, né, Ana? E uma... Perdão. Saúde. E uma das coisas que você pode escolher é viver... Você pode escolher se você quer viver num jardim com muitas flores ou poucas flores. Ou se você quer viver entre espinhos. A diferença é o que você planta.
Sim. certo? O que você plantar, você vai colher. Ué, tô entendendo eu hoje, não é? Saúde. Tá tudo bem. Nossa, que agonia. Então, obrigado, quando você escolhe o que você vai plantar e você planta coisas boas, você até vai no caminho só terras, só de deserto, mas você está semeando coisas boas. Mas o seu retorno vai ser num caminho diferente do que você foi. Você até pisa em espinhos indo, mas na hora que você vai voltar num lindo jardim, porque você plantou coisas boas. Eu acho que é isso. O capelão, ele faz isso sem saber, aliás, sem ter a intenção de fazer isso. Mas na hora que ele volta, ele recebe coisas boas. Tá certo? Certo. É isso mesmo. Ana, Tô ótima contigo. quarta-feira. Fica com Deus. Bom trabalho. Deus te abençoe Amém. muito, tá bom? Amém. Fica com Deus. Nossa, eu vou gripar. Não, não grita não, pelo amor de Ai, Deus. Jesus. Bom trabalho. Até mais. Verdade, maior erro é querer colher o que não plantou. É Isso é verdade. uma grande verdade. Eu nunca plantei algo bom e quero ter a colheita boa. Não vai Sim. acontecer. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Um Com Deus, ótimo dia. Alex. Beijo, Fica com beijo. Deus.